Já terça. Terça. Sim, boa noite, Remson. Boa noite. Boa noite, professor. Beleza? Tô bem, tô bem. E você? Na correria. Acabei de chegar aqui, tá resolvendo algumas coisinhas aqui. Cara, tá meio louco mesmo, né? A gente. Esse dia eu tava conversando com uns amigos meus, foi ontem, e a gente percebeu que a gente realmente virou adulto porque a gente não consegue se encontrar, a agenda nunca bate, a gente tá sempre fazendo mil coisas. É assim, né? A vida do adulto, né, cara? A gente não tem tempo pra nada. É isso mesmo. Tempo pra nada, e tempo que tem, não dá pra fazer tudo. É, pois é, Hum. filha do professor, né? Por coincidência, ela coincidiu. É, né? Eu podia ter dado uma folga pra vocês, né? Não, dia do professor e eu trabalhei normalmente. Só tive folga de hoje. Pai. É, mas eu já dei folga pra vocês no sábado, né? Porque eu Então, tava bem. Inclusive, eu tenho que ver com a galera se, se fica de boa eu tirar as aulas do sábado. O que você acha? mas eu, por mim, é até legal, que na verdade, no horário da aula, eu tenho um compromisso com outro aluno particular, né? Eu até É, tenho manobra para aproveitar, né, a aula. cara, eu não tinha me dado conta, mas eu estava trabalhando. Ainda trabalho muito, né? Mas eu estava trabalhando 14, 15 horas por dia, assim. E eu não estava percebendo que estava trabalhando muito. Não, e quando você trabalha muito, e você gosta do que você faz, você não percebe. É, E aí eu tive gastrite semana passada e tive a enxaqueca. Aí foi quando eu comecei a perceber que o negócio o, não estava legal. o corpo já dando sinal, né? É, cara, eu prometi para mim esse ano que eu não iria
que ano passado eu tive a síndrome de burnout, né? Ué. Você já teve isso, não, né? Mas alguns amigos já passaram por isso aí. É um apagão, né? Não, quando por exemplo, eu tinha muita enxaqueca, praticamente todo dia, tinha fadiga, né? Um cansaço em excesso, estava sempre cansado, um negócio assim. E eu comecei a sentir isso também, né? Novamente, né? Um cansaço e tal. Só que aí você também não desliga, né? Você quer fazer as coisas e você acha que o mundo depende de você. É uma ansiedade, um negócio muito louco. Aí eu falei, esse ano eu não vou entrar nessa paranoia, eu vou me cuidar. Boa noite, Helenildes, tudo bem? Boa noite, tudo bem, professor? Aí eu falei, esse ano eu vou segurar a onda, né? Cuidar da saúde, em todos os aspectos, né? Mas, assim, como eu estava conversando com uns amigos meus e eu estava dizendo assim, gente, eu acho que eu sou viciado em trabalho. A minha amiga, eu também sou. Uhum. E, cara, isso é muito louco, porque a gente. Não é que a gente gosta de trabalhar o tempo todo, mas que a gente confunde o que a gente gosta e o trabalho. E quando a gente faz o que a gente gosta, a gente não percebe que a gente faz o dia inteiro isso, né? E aí eu falei, caraca, tem que ter um equilíbrio aí, porque eu nem vida social eu tenho, eu só vou na casa da minha mãe, que é bem perto aqui da minha. Não tenho ido à praia, eu moro no litoral. Eu falei, cara, tô ficando louco, cara. Tem que parar com isso. Fala, Renan. Aí sabe o que acontece, mestre? Por exemplo, o marido da minha sogra é aposentado como professor, estado e município. Uhum. Aí, quer dizer, teve um AVC, aí tá vivo assim, não aproveita nem o que ele construiu durante todos os anos de trabalho, né? Tem uma casa na praia que não utiliza, tem Tô passado. posses, aí não dirige mais, o carro que ele tinha já não dirige. Nossa, só que loucura. Aí, às vezes eu fico também refletindo, eu digo, rapaz, por isso que a gente tem que aproveitar o hoje e realmente, porque às vezes o cara trabalha 30 anos ali, constrói um certo patrimônio, né, compra algumas coisas que sempre teve o sonho de comprar, e às vezes a saúde, quando você conquista, não tem a saúde. É, tipo assim, né? O cara não vai desfrutar daquilo que ele ficou 30 anos produzindo. Exatamente. Ele me falando, já foi diretor, já trabalhou 3 turnos durante muitos anos, aí priorizando a educação dos filhos e não se priorizou, né? E que Aí, quer louco, dizer, né? A gente se coloca como uma máquina, né? ele tem agora 70 e tarará, e tem alguns problemas de saúde que depressivo, né, depois do AVC, não tem ânimo para nada, pô. Caraca, que doideira, cara. Fica assistindo televisão manhã, tarde, noite, na Ah, tela no celular, passando o feed. não, 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 não. Não quero isso, não. Eu vou confessar para você que está sendo muito complicado para mim, assim, dizer, olha, não posso mais fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Não, porque eu sou uma pessoa assim, eu sou pilhado, eu quero fazer, vou fazendo. Domingo, que é meu dia de descanso, eu acabo trabalhando. E aí, domingo, assim, não é porque eu gosto, sou uma pessoa organizada, eu gosto de fazer tudo certinho, e mesmo assim acontece algumas coisas. Mas falei, não, cara, domingo eu não vou produzir. Eu queria fazer um material para uns alunos meus do quarto ano, né, do fundamental. Aí eu falei, não, não vou fazer. Não, para. Eu tenho que falar para mim, para. Vai lá assistir uma série, vai assistir um vídeo, qualquer coisa, mas não trabalho. E é isso, eu tenho que me obrigar a descansar, assim. Sei lá, é engraçado que a gente age assim e o discurso neoliberal também, né, coloca isso, né? Trabalha enquanto eles dormem, né? É, Eu sou a favor disso, né? Mas, como eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer as coisas, eu acabo não descansando, achando que isso para mim não vai dar problema, né? Eu nem acho que é normal, mas eu acho que não vai dar problema e acaba dando mesmo, né? Boa noite, Arthur. O que vocês acham de eu esperar mais um pouco ou começar a aula? fica à vontade, né? Tem uma Você quer confusão. conversar? Você acha que a galera vai faltar mesmo? Pode esperar só um pouquinho.
não é tão clara, né? Aí, na hora, realmente a banca deixa, não deixa que quer, né? Eu vou trabalhar isso com vocês hoje, porque eu acho que foi a nossa questão na penúltima aula, e hoje a gente vai desvendar essa questão, porque eu acho que ficou realmente. Eu acho que realmente a banca deu uma sacaneada legal, assim, e eu acho que isso é do mal, sabe? Essa galera é do mal. Mas, em consideração, assim, que eles estão querendo reprovar muita gente, então É, os desatentos vão reprovar mesmo, né? principalmente aqui, né? Porque é um concurso, professor. Não sei se você conhece aqui. Que Paracaju tem acho que uns 13, uns 12 a 13 anos que não ocorre concurso aqui. Uhum. E segundo informações, aí diz que já vai em uns 20 mil inscritos aí. Mas aqui, desses 20 mil inscritos, Não, digamos que 5%. 3 mil estão estudando direitinho, entendeu? É, E eu estava olhando as redações das pessoas que me entregaram, acho, assim, a galera precisa realmente treinar, tá? Treinar mesmo, assim, porque ainda bem que vocês estão tendo aula, né? então, e para Porque você ter ideia, a gente, professor, eu tenho letras espanhol. Só que assim, fiz um curso, não fiz um curso bem feito, né? Aí, assim, e tem essa prática que a gente vai fazendo concurso, né? Geralmente em português para concurso eu sempre me saio bem. E é o que me dá um. Só que assim, existe a gramática, né? De você ali pegar aquela prática de resolver questões e tal, dos assuntos da gramática, existe você escrever, né? A prática da escrita, né? cara, tem muitas coisas, assim, por exemplo, eu corrijo também um negócio chamado sintaxe. Você já ouviu falar? Não. Então, a sintaxe eu acho que é uma das coisas mais complicadinhas. Vocês acham que gramática é Não. difícil? A sintaxe você fala do assunto, né? Não é, da construção das frases, sabe? Isso E, é a parte mais complexa. e tem gente que esquece. Eu não sei se pegar mal ou pegar alguns trechos de um texto que as pessoas colocaram, mas o que eu vou fazer? Eu vou digitar o texto e vou dar como exemplo depois na aula de correção, para vocês entenderem a questão da sintaxe, porque eu acho que, não sei se vocês lembram da questão do sujeito, predicado, sujeito, verbo, complemento, A ordem tem né? Sujeito, verbo, complemento. isso. E às vezes as pessoas esquecem de colocar o complemento, inverte, faz uma figura de sintaxe sem querer. Isso compromete a clareza e a objetividade, entendeu? E, enfim, compromete, e levando em consideração que tem um corretor querendo corrigir o texto, ser mais dinâmico, ser mais rápido, não é legal que a gente fique, enfim, não dificulte o trabalho dele, né? O ser humano que vai corrigir geralmente é até 3, 4 pessoas corrigindo um texto. E aí, quanto mais objetivo e claro você melhor pontuado você será, né? Então, pode falar. E eu tenho alguns exemplos de amigos, né? Por exemplo, um amigo agora passou em Pernambuco no concurso lá para o Conservatório de Música, né? Efetivo. Aí foi a CESP, por coincidência, ele passou em todas as etapas. Aí quando chegou na redação, reprovou, perdeu. Estava em primeiro lugar. Cara, eu vou dizer para vocês, eu ouço essa história o tempo inteiro, sabe? Boa noite, Larissa. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Um feliz dia dos professores a todos os professores. Ah, obrigado. Isso. Hoje vai ser a aula do desvendamento do gênero da Sebrasp, tá? Graças a Deus. Eu esperei ansiosa. Sábado eu queria muito dar aula, vocês não têm noção, tá? Eu fiquei muito chateado comigo. Eu tô em processo aqui de análise, de reflexão sobre minhas limitações físicas, corporais, mentais. Tem que priorizar a saúde. Porque eu queria muito, quando eu vi que vocês ficaram animados, assim, que eu tinha dito assim, vamos fazer aula 13 horas, todo mundo, ok, vai, pô, que legal, a galera tá animada pra aula. Aí eu tomei um remédio e tal, falei, eu vou deitar um pouquinho, né, vou ver se melhora. Isso era umas, sei lá, não lembro que horas, quando era umas 7. Aí vi que eu não melhorei, falei, caraca,
A última vez que eu dei aula com enxaqueca, minha aula foi um cocô, gente. Eu falei, nunca mais vou fazer isso. Aí prometi para mim que não ia fazer isso de novo, porque qualidade de trabalho para mim é muito importante. Mas enfim, eu vou começar logo, porque já se passaram 16 minutos. Então, vamos lá, né? Na penúltima aula, eu, Larissa e as outras meninas, a gente ficou meio assim, tipo, o que esse Brasp quer, né? E acho que foi você, né, Remson, que tinha dito que era dissertativo e expositivo. Não lembro. Na verdade, eu mandei uma tabelinha E, com o perfil, né, que eles estão cobrando. Aí eu acho que tem algum detalhe lá que, como você deixou claro, né? eu não tô falando que você foi culpado, não, pelo amor de Deus, tá? Hã? Não tô falando que você falou errado, não, tá? Não lembro eu assim. Mas eu li, e como, igual a você, eu também, eu fiquei, assim, eu tava acreditando que era argumentativo, porque geralmente os textos são argumentativos de concurso. Mas também tem textos expositivos, dissertativos e expositivos. E, enfim, eu fui olhar o conceito de dissertar, né? O que é dissertar? E era opinião, era tese. Eu, mas o dispositivo não pode dar opinião. Enfim, entendi que era uma coisa e que era outra, mas falei, uma coisa eu não posso expor e não argumentar. Eu posso, assim, eu consigo expor sem argumentar, mas se eles estão pedindo só para eu dissertar, quer dizer que eu preciso, para dissertar, eu preciso ter uma opinião, uma tese para desenvolver. Então, eu preciso argumentar. Então, esse texto não pode me impedir de argumentar. Aí fiquei nesse negócio, a Larissa também, né, ficou assim, pô, e agora não sei o que eu faço, porque isso aqui me leva a uma opinião. E aí eu fui lá, pesquisei, né, algumas pessoas que fizeram a prova do Sebrasp, que tiraram uma nota boa. Sabe aquelas pessoas que tiram nota boa e depois vendem cursos? Eu fui lá. E, enfim, aí eu assisti às aulas, fiz as anotações e tal. E vou mostrar para vocês como que é ser braço que trabalha. Eles são danados, tá? Danados demais. Vou colocar temas aqui. Que bom. Vou pegar. Esse tema aqui já está aberto. Vou pegar do feminicídio. Cadê? Feminicídio. Vou pegar duas provas deles aqui, que eu acho que vai ser interessante. Desastre natural. Beleza. Vou aqui apresentar para vocês. Tá dando para... deixa eu fechar aqui o negócio. E fecha. Tá dando para enxergar aí? Tá dando, né? A janelinha da minha câmera tá aparecendo? Deve estar aparecendo, né? Eu inventei Ai, meu Deus, vou desligar a câmera. Tentei de colocar a câmera do meu celular aqui para ficar uma imagem melhorzinha. Ó, vamos lá. Vocês repararam que eles colocaram assim: redija um texto dissertativo. Qual o primeiro erro? Assim, para mim é um erro, tá, gente? Levando em consideração que tem pessoas que estão estudando, estão se programando, estão, enfim, investindo nisso, para mim é um erro. Existem dois gêneros dissertativos. O dissertativo e expositivo, que é o que eu estava ensinando a vocês, que você vai expor. O que é expor? É conceituar, definir alguma coisa. E você pode definir com base naquilo que se produziu sobre isso historicamente. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, é uma coisa para a gente expor. O que é sociologia? Aí você vai lá,
e conceitua o que é sociologia, como que é o método de pesquisa, o que ela trabalha, como que ela analisa, e tal. Isso é exposição. Você está expondo, conceituando, dizendo o que é aquilo, para que serve, como é realizado o procedimento. É isso que é exposição. Mas o dissertativo, ele é sempre a defesa de uma opinião ou de uma tese, onde você tem que, obrigatoriamente, argumentar. Obrigatoriamente. Não tem como você defender uma tese, um posicionamento, sem argumentar. Então, todo texto dissertativo é argumentativo, em certo sentido. Agora, quando a banca coloca só dissertativo e não coloca argumentativo nem expositivo, então ela está dizendo que você pode argumentar, que não há nenhum problema de você argumentar. Porque para dissertar você precisa ter uma tese, ter uma opinião. Então, obrigatoriamente, o texto dissertativo ele é argumentativo. Né? Algumas bancas, alguns lugares vão pedir um expositivo para você dar mais ênfase para o conceito do que para o argumento, outros vão querer os dois, que é argumentar e conceituar. Por exemplo, naquele texto que a gente tem que fazer no Enem, eles pedem argumentação, mas isso também não tem como argumentar sem conceituar. É sempre bom a gente começar um texto sempre conceituando, né, para localizar o leitor daquilo que a gente está falando. Então, uma coisa não dá sem a outra, né? Então, é tudo muito parecido. E, de fato, é mesmo, assim. Se você for colocar um texto expositivo, ele vai ter argumentos, mas são argumentos que geralmente foram trabalhados por historiadores, psicanalistas, pessoas da área, né? Aí tudo bem. Mas quando é a gente que está opinando e argumentando, aí a gente chama de texto dissertativo argumentativo, porque pede a opinião do autor. Mas, enfim, vamos lá para a proposta da banca, né? Repare que eles dão a mesma estrutura do Enem, 2 textos motivadores, você, inclusive, pode parafrasear, e aqui é o tema da redação, desastres naturais, qual é a responsabilidade do Estado? E aí, qual é a diferença do texto da Sebrasp do texto do Enem, por exemplo, já que ele é argumentativo? No texto do Enem, padrão do Enem, o repertório é a gente que escolhe, né? Eu vou escolher sobre qual tipo de argumento eu vou usar para defender a minha tese, né? Eu escolho o repertório. Na Sebrasp, eles vão exigir o repertório. São eles que vão dizer sobre o que você vai dizer em relação ao tema. Ou seja, você não tem muita escolha. Você tem escolhas, assim, complementares. Você pode complementar, e eu vou mostrar depois o texto, tá, gente? Estou explicando, depois vou mostrar o texto. Você, por exemplo, aqui, no primeiro aspecto, pede para a gente conceituar desastres naturais na atualidade. Então, você vai conceituar. É como se fosse uma introdução, tá? Não é necessariamente uma introdução, mas é como se fosse. Depois você vai dizer sobre os impactos dos desastres naturais na sociedade. Isso equivale a uma argumentação, um desenvolvimento. Eu fui entender isso depois, tá, de pesquisar e tal, né? E aqui equivale a uma conclusão, que é com a responsabilidade do Estado diante disso tudo. Então, se você for olhar, é a mesma estrutura do texto dissertativo argumentativo do Enem. É a mesma coisa, né? Não parece, mas é. Eu também, quando eu olhei assim, falei, é diferente, né? Mas eu fui pesquisar, né? Porque detesto também ficar sem saber do negócio e dar aula errada, né? E aí eu descobri que realmente é a mesma estrutura. Porém, eles estão dando um roteiro para vocês. Essa é a diferença, que eles dão o roteiro. No Enem, a gente escolhe o nosso roteiro, a gente escolhe o conteúdo do nosso roteiro, né? Se eu for dizer, no Enem seria assim, o tema seria esse, e aí você teria que produzir uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão. E ficaria tudo em branco, e você colocaria os seus argumentos. Aqui, a banca, ela vai exigir o quê?
que na introdução você fale sobre isso e pronto. Você conceitue e tal, crie, né, um contexto antes, eu vou explicar isso depois, mas ela quer que você fale sobre isso. Se você não falar sobre isso, você vai perder ponto. Isso vai ser avaliado. Então, ela já está dizendo, ó, eu quero que você fale isso. Se você não falar, eu vou tirar ponto de você. Então, se vale 9 pontos e 50, eles vão começar a calcular a partir daí. Se você não colocar, eles vão tirar ponto de você. Então, de 9, 50, você pode tirar 9,5, né? Pode tirar 7, 6, né? Se você não abordar o que eles estão pedindo. Ou não abordar nada também, né? Enfim. Aí depois, no segundo parágrafo, vão pedir, olha, quero que vocês tragam para mim exemplos ou nos diga quais são os impactos dos desastres naturais na sociedade. E aí é bom que você traga, né, exemplos de esses desastres, dessas tragédias que já aconteceram no Brasil. Vai ser muito bom, porque são exemplos concretos. E aí você está vendo que o roteiro é eles que estão criando, e você só tem que obedecer. Vamos supor que a pessoa não acompanhou, sei lá, televisão nem nada, não está sabendo dos impactos, não pesquisou nada, e não sabe o que falar dos impactos. Está lascadinha a pessoa, entendeu? Aí, na conclusão, o terceiro aspecto é a responsabilidade do Estado frente aos desastres naturais. Então, qual é a responsabilidade do Estado diante disso? Ou seja, ele tem que se responsabilizar e tal, criar políticas e tal. E aí você pode criar uma finalidade, que é a mesma coisa da conclusão do Enem. Então, é a mesma coisa. A aparência é diferente, mas é a mesma coisa. Eu até coloquei lá para vocês, lá no grupo, o link das aulas que eu assisti, né? Para vocês, né? Eu não estou falando de acordo com vozes da minha cabeça, né? Que eu sempre falo isso com meus alunos. E aí eu vi que realmente é a mesma estrutura, só que no Enem eles deixam que o repertório seja nosso, só que aqui na Sebrasp o repertório é deles. Você pode complementar, colocar informações adicionais, complementares, ao que está sendo pedido. Agora eu vou mostrar para vocês, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Só mudando de negócio aqui. Vocês estão conseguindo chegar aqui? Deixa eu olhar aqui. Feminicídios? Não, né? Não. Ah, tô conseguindo. Que legal, eu aprendi a fazer um negócio. Eu acho que eu aprendi. Criança aqui, né? Olha só a prova do Sebrasp. Sebrasp e CESP é a mesma coisa, tá? Olha a diferença. Eles são danadinhos. Aqui tem um texto motivador, um texto. E aqui ele vai pedir o roteiro também, ó. Tá vendo? Aí, vocês querem que eu leia? Por favor, gente. Pode falar. Aí tá vendo, ó. Aqui tem o texto motivador, falando sobre a questão do feminicídio, tal. O crime, né? A lei que foi criada para esse tipo de crime. E aquilo que está pedindo. E aqui, gente, isso aqui tem que ser obedecido. Não é para a pessoa optar se vai obedecer ou não, tá? Tem que obedecer. Então, a primeira parte do texto é: comente sobre a importância da sanção da lei do feminicídio. Então, você vai comentar. E aí, eles são danadinhos, porque aqui você realmente vai ter que comentar. Vai dizer, a lei do feminicídio é importante para a sociedade por causa disso, 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 disso. Como se fosse uma resposta mesmo. Meio louco, né? Mas é isso que estão pedindo mesmo. Aqui você vai abordar, vai colocar, né, as razões sociais e culturais que legitimam a desigualdade de gênero e, consequentemente, culmina em feminicídio. Se você não colocar razões sociais e culturais, você vai perder ponto. Se você colocar outra coisa, né, fugir completamente, pode levar até um 0. Né, porque tem os critérios de correção deles. E aqui dê exemplos de medidas que podem ser adotadas pelo Estado para proteger as mulheres e prevenir a perpetuação do feminicídio. O que é isso? Uma conclusão, com intervenção, com proposta. É a conclusão. Então, ele é um pouquinho diferente desse aqui, né? Ele é um pouco diferente, porque aqui já começa pedindo para comentar o texto do feminicídio. Cadê, Fábio? Comente, começa pedindo para comentar. E aqui já pede para conceituar.
E aí você fica, ah, meu Deus, o que eu faço? Faz o que eles pedem, entendeu? Manda quem pode, né? Obedece que tem juízo. Faça o que eles pedem, mas faça, entende? Faça o que eles pedem, mas faça. Ah, não tem sentido, mas faça. Faça porque é assim que eles vão corrigir. Se a pessoa não obedecer aos comandos, eles vão tirar pontos. E aí, eu trouxe um texto de um rapazinho que tirou 98% da nota. Vou pegar o texto dele. O texto dele, deixa eu ver o que era. Era sobre o plástico, que inclusive eu nem a proposta, acho que eu não encontrei. Pode falar, Rosângela. Rosângela tá aí? Ela apertou e esqueceu. O seu microfone tá fechado. Desculpa. Boa noite. Então, professor, esse tema sobre o feminicídio é um tema bem relevante, né? Que eu estava estudando sobre o ECA, né? Que vai cair, né? Inclusive na nossa prova, vem cobrando. E assim, é um tema bem porque ultimamente agora houve uma alteração, né, na lei, né, sobre o feminicídio. Então, assim, tem A tudo Lei a Maria da ver, né, Penha. a gente aprofundar nesse tema, seria bem interessante. Ó, Lei Maria da Penha, tá? Foi alteração na Lei Maria da Penha. Vocês prestem atenção nessa questão, tá, gente? Feminicídio é um tipo de crime. É um crime, inclusive, qualificado. A Lei Maria da Penha é outra coisa. Todas elas estão combatendo, digamos que, um certo mal da sociedade, sim. Mas no Código Penal, o feminicídio, ele é um crime qualificado que tem como causa a condição feminina, né, ou da mulher, como base do crime, né? Então, é um crime de ódio, um crime de homem. Eu acho que é de homem. E a Lei Maria da Penha é uma lei que protege as mulheres de violência doméstica, tanto as mulheres quanto os homens. Então, assim, parece bobo, mas se você confundir essas coisas no dia da redação, pode dar um zero, tá? Dá um zero mesmo, tá, gente? Então, cuidado mesmo, assim, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu tava lendo os textos de vocês, e aí tem, assim, né, a definição, né? Acabei de ler para vocês aqui. A definição do que é desastre natural. E teve uma pessoa que veio assim, desastre, a natureza é linda, é bela, mas o ser humano está destruindo. Não, gente, o conceito vou lá, pesquiso, pego o conceito, coloco ele de maneira objetiva, foge desse negócio, aí é lindo, é maravilhoso. Não, natureza é isso. Conforme o dicionário está dizendo, entendeu? Tem que ter uma certa distância daquilo que a gente acha, daquilo que é. Então, por isso que a gente, sempre que vai falar sobre redação, fala, o texto tem que ser objetivo. O que é objetivo? Não é o que eu acho, é o que está escrito, é o que já foi convencionado, né? Então, desastre natural é isso, isso, de acordo com... Entende? Aí você busca uma fonte. Evite conceituar por si mesmo, que isso pode prejudicar vocês. Então, desastre natural, você vai lá e pesquisa, joga no texto de vocês. Eu percebi que a galera começou a escrever assim, ó, eu vou escrever aqui, o que é isso, e pronto. Não, pesquisa, ela é a primeira etapa, assim, da produção textual. A gente precisa pesquisar. Porque se a gente não pesquisa, a gente não sabe conceituar. E não conceituando bem, a gente pode ir para um viés muito pessoal sobre aquilo que a gente vai dizer. E, assim, toda pesquisa, ela tem algo subjetivo, que é a defesa da sua tese, a defesa do seu posicionamento, mas a objetividade, que é essa certa distância do objeto que você está escrevendo, ela precisa se manter para que seu texto seja um texto, digamos, imparcial, entre aspas, né? Imparcial. Então, sempre leia sempre com atenção essas questões. Conceito é conceito, busque sempre que for escrever,
o conceito mesmo ali no Google, vai no Google mesmo, tá? Isso é bom para vocês, isso vocês vão acabar internalizando, e aí vira algo natural na fala de vocês. Então, é uma dica, assim, bem importante, essa questão dos conceitos. Por exemplo, no feminicídio, existe o conceito do feminicídio, existe a lei do feminicídio, e existe a lei Maria da Penha, e existe, por exemplo, o que é machismo, o que é patriarcado, patriarcalismo, existe sexismo. Então, assim, vocês estão vendo que são coisas do mesmo assunto, né, amplo, né, que é a questão da mulher, mas são coisas diferentes, dentro de um mesmo assunto, né? Eu até mandei para vocês uma folhinha que diz qual a diferença entre assunto e tema. Assunto é algo mais expansivo, né? Por exemplo, a questão das mulheres. O que são a questão das mulheres? São várias coisas. Violência, desigualdade de salário, misoginia. Então, sim, são várias coisas. Aí, na redação, a gente vai delimitar um tema sobre aquele assunto. E aí, você vai perceber a diferença entre uma coisa e outra, né? E, enfim, sabendo que é necessário conceituar, pesquisar e saber também o tipo de argumento, eu mandei umas folhinhas para vocês hoje, eu sei que não deu tempo de ler, mas saber os tipos de argumentos também é bem bacana para a gente começar a treinar essa argumentação mais objetiva. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o texto do menino. Cadê? Eu só não peguei a proposta dele. Cadê correções? Sebras. Então, vocês entenderam que o texto é dissertativo argumentativo, né? É tipo textinho do Enem mesmo. Ai, cadê esse? Esse aqui não. Não é esse aqui também, não. Professor, uma dúvida. Nesse caso da argumentação, eu posso também conceituar na introdução? Ou Sim. não, eu já tenho que colocar logo as teses que eu vou defender no desenvolvimento? Você deve conceituar no começo, por exemplo, naquele texto ali do desastre natural, está pedindo o que é, por exemplo, vou voltar aqui, vocês estão vendo aí? Desastres naturais na atualidade? Sim. Estão vendo? Então, e aí vocês têm que reparar sempre nas palavras-chave do enunciado. Desastre natural é uma coisa, mas na atualidade, o que isso quer dizer? Qual a relação dos desastres naturais ou desastres socioambientais, desastres ecológicos, na atualidade? O que isso nos diz hoje, né? Por exemplo, na atualidade, existe uma coisa gritante no cotidiano, que é a ação de grandes empresas, de latifundiários. Não é só... Eu acho muito complicado quando a gente coloca assim, o ser humano. Não, é um ser humano, sim, mas existem corporações, empresas danificando o meio ambiente, mudando o clima por conta disso, e com a mudança do clima, a gente tem os desastres naturais. Tem gente que não sabe, inclusive tem gente que colocou isso no texto, confundir uma coisa com outra. As empresas emitem os CO2, as pessoas poluem, as empresas poluem, então a sociedade está poluindo, está desmatando, as empresas também, e aí você tem a mudança climática por conta disso. Então, a mudança climática é consequência da ação das empresas, dos seres humanos, no meio ambiente, no meio natural. Então, mudança climática não é a mesma coisa de desastre natural. Tem gente misturando isso também. Então, desastre natural, ele é algo que ocorre naturalmente, porque é a natureza agindo, mas com influência da ação humana. Então, na atualidade, ocorre muito mais desastre natural por conta da ação irresponsável do ser humano no meio ambiente do que por conta simplesmente da dinâmica interna da Terra. Né? Você tem terremotos, você tem furacão, você tem tsunamis,
que são eventos naturais internos digamos, da dinâmica do planeta Terra. Então, as placas tectônicas, né, elas se separam, aí se chocam, que não sei o quê. Aquilo ali não tem como impedir, o ser humano não tem como impedir. Mas deixar de emitir CO2, deixar de se matar, deixar de poluir, o ser humano consegue. Mas as grandes empresas querem deixar? Não querem. As empresas que mais poluem estão no norte do norte global. E quem mais sofre com isso são as pessoas do sul. Então, tem várias questões aí que a gente tem que colocar nessa questão atualidade. O que é atualidade? O que a gente vive hoje na atualidade em relação à questão da natureza? Então, são mais empresas praticando crimes ambientais, prejudicando a sociedade, prejudicando o planeta, e esse desastre natural não acaba que vira uma coisa só interna da natureza, não é uma dinâmica interna, é uma dinâmica externa. Então, é o ser humano, ou as grandes corporações, agindo no meio natural, produzindo o desastre natural. Isso não era muito comum na década de 90, na década de 80, a gente ter tantos desastres em um ano. Não era comum. Então, é isso que a gente tem dificuldade, muitas vezes, de conceituar. É isso que, sinceramente, eu vejo muita dificuldade das pessoas de conceituarem as coisas. Eu vejo isso assim, eu estou assistindo um podcast, esse dia eu estava assistindo um podcast com uma filósofa lá, a Márcia, né? Conversando com dois burrão lá, e os caras misturando um monte de palavras, colocando um monte de palavras juntas, como se tudo fosse igual, e não é. Então, assim, cada coisa tem o seu significado, tem um contexto, e tem o momento em que você vai dizer sobre aquilo dentro de um contexto. Então, por exemplo, o que são os desastres naturais hoje, se não desastres socioambientais? Então, você pode colocar isso no seu texto. Você pode colocar, não tem nenhum problema. Mas é bom que você comece colocando essas palavrinhas, né? Desastre natural tem que estar ali e a atualidade tem que estar ali. E seria bom se a gente parasse para pensar o que são esses desastres naturais hoje, o que isso nos diz. Então, está muito claro, na verdade, para a gente, o que os desastres naturais hoje estão dizendo para a gente. Que as empresas destruindo, o ser humano destruindo, e o desastre natural não tem quase nada. Isso é consequência da ação do ser humano no meio ambiente. Então, é a gente que está produzindo isso, né? Não é nem a natureza só está, digamos assim, sofrendo na nossa mão, né? E aí, quando a gente fala de impactos dos desastres naturais, aí você vai dizer, poxa, vou pegar a tragédia de tal, do ano tal, onde o Estado foi negligente com isso, com aquilo, quais são as consequências econômicas, sociais, né? Econômica. Todo Estado precisa arrecadar imposto. E aí, como é que vai ficar essa questão da arrecadação se a maioria das pessoas estão perdendo suas casas, perdendo seu dinheiro, enfim, uma série de consequências negativas vão atravessar a sociedade ali. Então, esses são tipos de consequências. Pessoas vão perder bens, vão perder carro, vão perder apartamento. E o Estado, como é que ele vai ressarcir? Porque é obrigação do Estado, perante a Constituição, ajudar essas pessoas, sabe? O Estado tem dinheiro, tem caixa, tem orçamento? Bom, a gente sabe que está uma briga. A briga de sempre no Congresso lá é isso, é dinheiro. Então, o prejuízo é absurdo. Mas os governantes estão preocupados? Não. A população está preocupada? Também não. Então, o negócio é bem, bem feio. E qual é a responsabilidade do Estado diante disso? Aí você olha lá na Constituição, qual é a responsabilidade do Estado diante de tragédias, diante de questões ambientais. Então, toda vez que a gente for escrever, gente, pesquise, tenha sempre uma base muito sólida daquilo que você está dizendo, e para isso precisa ter leitura. Não tem como fugir disso. Quem está fugindo da leitura está indo um caminho muito sombrio, enfim, não aconselho isso. Pesquisa mesmo, assim, porque isso é a qualidade do argumento, isso digamos que é informatividade, né? Todo texto tem que ter informação. Mas será que essa informação, o corretor vai perguntar, será que isso é uma informação do senso comum? Será que ela pesquisou? Ele vai saber, olhando ali o texto, se aquilo ali foi só senso comum, se a pessoa escreveu aquilo
na cabeça dela, ou se ela tem um embasamento. No dia da prova, a pessoa não vai poder pesquisar. Mas se ela treinou, pesquisou, escreveu e continuou fazendo aquilo, no dia da prova ela vai ter um repertório que já está internalizado. E aí ela vai saber conceituar, vai saber argumentar. E é isso que assim, que eu aconselho a vocês, assim, né? Pesquisar e saber o tipo de argumento. Eu já argumento naturalmente, mas eu vou trazer hoje aqui, se der tempo, tomara que dê, meu Deus. Ou amanhã, os tipos de argumento que vocês podem utilizar. E aí vocês vão ver que não é um bicho de sete cabeças, é bem tranquilo. Mas bora lá, deixa eu mudar aqui. Eu vou tentar pegar a correção desse menino que... Cadê esse já abriu? Cadê? Ah, não, eu vou... Acho que eu peguei o meu texto, mas beleza. Eu acho que eu vou pegar o meu texto, e depois eu pego do menino lá que não é o mesmo tema, tá? Para ajudar vocês. A quem quiser ainda escrever e entregar, fica melhor, sabe? Eu escrevendo, dando o caminho das pedras, talvez facilite, né, um pouquinho. Mas não tem quem é acostumado, não, hein? Botar você só sofrer. Vamos lá. Eu não reli esse texto depois que eu pesquisei a questão do gênero, tá? Então, se tiver alguma coisinha aqui para alterar, eu vou alterar agora mesmo, assim, falando assim, né? Então, o primeiro comando, o primeiro aspecto é conceituar desastre natural. Eu fiz uma pesquisa, guardei as informações das pesquisas num doc do Word, se vocês quiserem eu mando para vocês utilizarem, para vocês depois escreverem e me entregar. E aí, eu coloquei o seguinte, um desastre natural ou ambiental é um evento físico, tá aparecendo para vocês direitinho aí, tá, né? Espero que esteja, tá sim. É um evento físico de grande intensidade que causa danos à propriedade. Eu tirei isso de onde, gente? Da internet, tá? Foi só para ajudar vocês. Que causa danos à propriedade, vítimas ou ambos, em uma área ou região povoada. Ponto final. Conceituei o que é. Isso aqui é um conceito, né? Uma definição. Dessa forma, é um evento natural que causa uma mudança negativa no meio ambiente e na sociedade. No entanto, deve-se observar que os desastres ambientais, então, desastre ambiental, desastre natural é a mesma coisa, tá? Tanto podem ter origem natural, como podem ocorrer por intervenção humana. Lembra que eu estou falando com vocês que, na atualidade, a questão mais atual é a intervenção humana no meio ambiente e tal. Seja ela intencional ou não, fruto do descaso da população ou da negligência do Estado. Nesse sentido, tempestade, terremotos, furacões são exemplos de desastres ambientais de causa natural, porém, derramamento de petróleo no mar, acidentes nucleares, rompimento de barragens são exemplos de desastres ambientais provocados pelo ser humano. O que faltou aqui? Lembra que eu acabei de falar com vocês? Eu não tinha corrigido esse texto, né? Faltou eu conceituar desastre natural na atualidade. Então, o que eu posso colocar aqui? Nesse sentido, diversos desastres, não vou escrever agora não, tá? Mas vou dar um exemplo, que vem ocorrendo na sociedade, tem como causa a ação dos seres humanos sobre o meio ambiente de forma irresponsável. Pronto, coloquei a atualidade. Entendeu? Vocês querem que eu coloque isso aqui agora, só para vocês ficarem mais, enfim, né? Vou colocar aqui, ó, nesse sentido, os desastres naturais, vou colocar aqui, ó. Não, desastres naturais que têm ocorrido na sociedade, ocorrido na atualidade, tá? Na atualidade, são frutos do descaso do Estado e das ações irresponsáveis e inconsequentes das grandes
corporações, bem como da sociedade. Professor, Oi? isso que o senhor acabou de colocar também já seria a problemática que o senhor vai desenvolver no desenvolvimento? Isso! É Larissa que está falando, né? A própria. Ah, maravilhosa! Brincadeira assim, tá? Mas é porque você é terrível, cara. Isso aí, cara. Tá vendo? Na introdução, assim, no Enem, a gente tem que fazer essa ponte, né? De introdução, com desenvolvimento e conclusão. Só que a Sebrasp, ela vai pedir que você respeite aquele comando, né? Então, ela vai pedir aqui, eu quero os impactos de desastres naturais na sociedade. Tá? Você pode colocar que essas ações irresponsáveis e consequentes das grandes empresas impactam a sociedade, e aí você vai citar o exemplo, né? De Brumadinho, você vai citar o exemplo lá. A Brumadinho foi a Vale, não foi, né? Você vai citar as enchentes no Rio Grande do Sul. Pronto, acabou. Matou eles, entendeu? Matou. Então, eu estou corrigindo aqui agora, mas é isso, ó. Coloquei a questão da atualidade aqui, a questão do conceito, o que é o desastre natural, né? Pronto. Fiz o que a banca pediu. E é isso que a banca vai cobrar de vocês. E é por isso que eu estou dizendo que vocês têm que pesquisar, porque isso aqui tem que vir naturalmente, né? Já que eles não conseguem decorar as coisas, né? Aí, beleza. Aí a banca vai pedir lá impacto dos desastres naturais na sociedade. Vou até copiar e colar aqui. Opa, beleza. Aí, vamos lá. Peraí. Vamos lá, vamos ver se eu não fugir aqui, né? Mas vamos embora. As mudanças climáticas causadas pelo aquecimento global têm aumentado a frequência de eventos climáticos extremos em todo o mundo. Isso porque o aumento da temperatura da Terra e dos oceanos intensificam essas ocorrências com chuvas mais intensas. Como resultado, muitos desastres ambientais ocorrem em todo o mundo e no país. Com isso, as comunidades estão sujeitas a riscos, especialmente em áreas urbanas, que combinam espaços ambientalmente instáveis. Então, você pensa nas pessoas que moram nos morros, né, nas periferias. Aí coloquei planícies de inundação, morros e encostas e tal. Então, a questão é essas pessoas que vão ficar mais prejudicadas. E aí tem o povo que está falando que é racismo ambiental, que eu acho que eu não vou falar sobre isso, né? Consequentemente, os riscos aumentam com o crescimento populacional, muitas das vezes desordenado e a falta de políticas públicas efetivas. Falei ainda dos impactos naturais da sociedade? Não, não falei. Esse texto aqui foi antes de encontrar um negócio. Mas vamos lá. Aí, isso aqui já dá para ignorar? Por enquanto, não. Vamos ver, né? Esses desastres socioambientais, está vendo que eu já coloquei socioambientais, né? Ocorrem de forma cíclica em contextos neocoloniais do capitalismo neoliberal. Deste modo, os povos trabalhadores da pesca artesanal são diretamente atingidos. Aqui eu já estou falando das consequências, né? Então, aqui temos a consequência. Os povos trabalhadores da pesca artesanal são diretamente atingidos, pois eles convivem cotidianamente com alterações em suas formas de vida e trabalho. Neste contexto, o Brasil assistiu... gente, sabe o que eu fiz aqui? Eu só trouxe uma introdução, né? Tipo, uma contextualização, que ficou grande, tá? Mas é só para ajudar vocês. Então, beleza. Coloquei aqui os povos que estão ali. Tem aquelas comunidades ribeirinhas que eles chamam, não é? A galera que fica ali pescando. Aqui onde eu moro também tem. A galera que vive basicamente da pesca. Então, esses povos trabalhadores da pesca artesanal são diretamente atingidos, pois eles convivem cotidianamente com alterações em suas formas de vida e trabalho. Então, muita gente depende daquilo para sobreviver. Neste contexto, o Brasil assistiu este ano ao desastre socioambiental que ocorreu no Rio Grande do Sul. Já trouxe um exemplo de um impacto negativo do desastre natural na sociedade, o que alertou os governos estaduais sobre a urgência de criação de políticas de prevenção
em seus territórios. Nesse cenário, estima-se que 93%, olha aqui a objetividade da coisa, né? Eu estou falando, olha, aconteceu isso e olha a consequência disso, em números, né? 93% das cidades do Rio Grande do Sul têm sido atingidas. Milhares de cidadãos tiveram suas casas, móveis, eletrodomésticos, livros e memórias destruídos. Pensa, né, gente? As pessoas que tinham fotografias perderam, né? Eu acho isso triste. Também morreram 157 pessoas, 88 ainda estão desaparecidas. Paralelo a esses números, a economia do Estado pode ter perdido até 58 bilhões, enquanto a economia nacional pode ter sido impactada em cerca de 97 bilhões. Estudos evidenciam que o setor agropecuário foi o mais afetado, com prejuízos estimados em 3 bilhões e 100 milhões, né, na agricultura, 272 milhões na pecuária. Vocês estão percebendo a questão aqui dos números, dos dados? Isso tudo aqui é objetividade. Eu não posso colocar aqui, as consequências são terríveis, porque as pessoas vão sofrer, vão perder suas casas. Não, isso todo mundo sabe. Eu quero dados. A banca quer dados, ela quer comprovações, ela quer exemplos concretos. Então, nada isso é terrível, isso é triste. Não, todo mundo sabe. Eu quero dados. Então, eu coloquei o exemplo do Rio Grande do Sul, coloquei o exemplo, né, dos povos tradicionais que vivem, né, diretamente da pesca, do extrativismo, né, animal, enfim. E coloquei números na economia. Quer falar com capitalista, gente? Fala de dinheiro, fala de PIB, fala de, sabe? É isso. Eles só conseguem falar por cifras. E é isso. Querem tanto salvar a economia, fala de economia, o desastre ambiental, que eles acharam que não fosse acontecer, impactou negativamente na economia. Então, esses aqui são uns dos exemplos das consequências dos desastres na sociedade. Então, está respondendo o que a banca pediu? Tá. Agora tá. Esse trechinho aqui é só uma introdução, que vocês não precisam colocar. Eu só coloquei por conta... Enfim, cadê, gente? Minha câmera parou de funcionar, né? Mas, enfim, vocês não estão querendo me ver mesmo, né? Eu pensei que tinha sido só aqui a internet, por isso eu nem falei nada. Não. Minha câmera é assim, ela é bipolar, tá? Tem hora que ela tá afim de trabalhar, tem hora que ela não tá afim. E aí, deixa eu ver aqui. Professor, referente ao texto, eu fiquei na dúvida. Já que a banca coloca essas perguntas para a gente responder, Uhum. como é que ficaria a problemática que nós colocamos na introdução? Porque eu não sei se esse primeiro parágrafo o senhor acabou colocando um contexto, né? E no segundo o senhor falou um pouco da negligência do Estado, mas colocou os dados e eu não sei se eu fiquei meio perdida. No primeiro, eu conceituei, porque eles pediram para conceituar, não foi? Aí você obedece. Tá, conceituei, banco. Ó, aí, como funciona a correção da Sebrasp? É assim, eles chegam lá, pedem para você conceituar um negócio. Eles vão olhar se você conceituou. Se você conceituou bem, 9,5 para você. Se você não conceituou bem, 7, 6. É assim. Então, assim, a gente faz o que eles pedem. Mas depois você vai ver que, no conjunto, o texto ficou organizado, ficou coeso, ficou coerente, entendeu? Mas não é do jeito que funciona. A dinâmica da produção não é igual à do Enem. Não é. A dinâmica da produção não é igual. A dinâmica não é igual. Porque no Enem, por exemplo, eles têm a introdução e as teses, não tem? Aí, deixa eu ver se eu consigo me colocar aqui para aparecer. Ativar a câmera. Cadê? Enfim, no Enem a gente tem a introdução, que tem a tese ou as duas teses. Aí no D1, D2, a gente vai argumentar sobre a tese 1 e a tese 2, ou sobre a tese. E na conclusão, a gente vai solucionar a tese, não é? Sim. Ali é diferente. Tem uma diferença aí no modo de produzir, na dinâmica da produção, que você não vai inventar sua tese, você vai conceituar aquilo que a gente está pedindo, é autoritário. Aquilo que a gente está pedindo, você vai dar exemplos que a gente está pedindo e você vai trazer a conclusão que a gente está pedindo. Está entendendo? São eles que pedem e vocês escrevem do jeito que eles estão pedindo. O conteúdo é eles que estão pedindo. O repertório é eles que estão pedindo. O agente é eles que estão
pedindo também. Então, você não tem saída. Você não vai inventar coisa, você vai ter que obedecer. E você vai ver depois também que fica bom, não fica ruim. Entendeu? Eu fui olhando os textos depois e achei que ficou muito bom. Pode perguntar mais alguma coisa aí, tá? Estou entendendo, porque no Enem a gente fala de forma geral. Nós colocamos as nossas teses e nós desenvolvemos as nossas teses. E colocamos a problemática e damos a solução para a problemática. No caso da banca, eles colocam que a gente deve desenvolver o Exatamente isso. conteúdo. Tô entendendo. Então, a gente Exatamente. não necessariamente, se a banca não tivesse colocado na introdução o que eu deveria colocar, eu não necessariamente deveria colocar a problemática em si, somente se a banca me pedir. Não entendi, peraí. Porque na Continua. introdução, eles pedem para a gente conceituar. Se eles pedirem para conceituar, olha, lembra que eu dei 2 exemplos ali? Tem aquele texto, tem um texto do desastre natural, tem um texto do feminicídio. Vocês perceberam que eles fizeram diferente de uma proposta para outra, de um tema para outro? Sim. No primeiro, eles pedem para você colocar lá, desastres naturais na atualidade. Aí você vai conceituar, que é o que eles chamam também de exposição. Você vai definir o que é isso e você vai trazer uma relação, você vai trazer uma leitura sobre os desastres naturais na atualidade. Então, ele vai contar com o seu repertório. Mas ele quer que você fale sobre desastres naturais na atualidade. Então, ele define o que você vai dizer. Como você vai dizer, quais fontes você vai utilizar, aí é com você. Né? Mas ele é que está dizendo, olha, eu quero isso aqui. Aí você vai e coloca. Aí, no texto sobre o feminicídio, ele pede, comente sobre a lei do feminicídio. Olha a diferença agora, né? Verdade, verdade. Aí você tem que falar, a lei é importante porque auxilia as mulheres em situações de vulnerabilidade social, tal. Aí mudou completamente o negócio, né? Já mudou. Mas você tem que obedecer. Não tem jeito. E aí você vai obedecendo os comandos e pronto, vai garantido 9,5 ali, 9,5 ali, 9,5 ali, acabou. Aí É porque eu estava na ideia de que seria igual à estrutura do Enem. Que eles dão tema e a gente desenvolve de acordo com a estrutura que a gente, do gênero argumentativo, né? Mas é diferente realmente, porque eles colocam uns tópicos que a gente deve desenvolver. Assim, é argumentativo, é expositivo também, só que, digamos que no Enem você tem muita liberdade, né? Muita liberdade. Até porque também a galera ali, né, ensino médio, né, pô, você não vai... Agora aqui é concurso, são pessoas que já têm ensino superior, então já esperam de vocês uma bagagem, né, um repertório. Então, por isso, os critérios são mais definidos, são mais estabelecidos, e aí é mais, digamos que é mais sofrido, porque você tem que ir lá preparado para tudo, né? Tem proposta que pede assim, eu mesmo não sabia, fui saber trabalhando. Defina o que é o mínimo existencial de acordo com a Constituição. Gente, nunca ouvi falar sobre isso. Se tivesse que escrever uma redação, tinha 0. Mas, sabendo agora, né, que eu fui dar aula um tempo atrás, falei, agora eu sei o que é. Olha que legal. Por isso que na produção, né, no trabalho, a gente vai criando repertório. Por isso que eu sempre falo que tem que pesquisar e tal. Aí fui pesquisar para dar aula para uma aluna e aquilo ali foi, assim, para mim foi muito bom, eu aprendi. Mas tem que pesquisar, não tem jeito. Não dá para fugir da pesquisa, gente. Quem está tentando fugir da pesquisa está no caminho errado. E, enfim, tem que pesquisar mesmo. Eu sei que a questão do tempo é difícil. Eu já falei para todo mundo que eu não vou ter filho, porque ou você trabalha, estuda e cuida da sua casa, ou você tem filho. Então, filho não vai me atrapalhar, não tem dinheiro para pagar babá, professor é tudo pobre mesmo, não dá, né? Então, quem tem filho, aí eu acho que a coisa fica muito mais complicada. Eu tenho uma casa aqui, não consigo dar conta da minha casa. Então, eu não sei como a mulherada consegue fazer doutorado, mestrado, cuidando de casa, filho, trabalhando. Eu não consigo, não, gente. A gente que é homem, a gente é muito frouxo. Então é isso. Eu estava lá no meu textinho, né? E aí, qual é o último comando lá? Ele pediu para dar, não dar exemplos, né? Mas falar sobre os impactos. Eu falei do impacto econômico, né? Coloquei mais econômico, né? Você quer falar de capitalista para capitalista,
Se bem que a galera da Sebrasp, tá, gente? Aí, notícia boa para quem é freiriano, né? A galera do Sebrasp, eles são muito progressistas, tá? Então, vá assim, com a mentalidade mídia ninja, entendeu? Porque eles vão, assim, eles pegam umas questões bem bacanas, assim, bem bacanas mesmo, assim. E eu acho que é enriquecedor mesmo você ficar treinando, estudando, pesquisando, porque melhora o seu vocabulário, melhora o seu repertório. Aí, beleza, vamos lá. Terceira questão. A responsabilidade do Estado frente aos desastres naturais. O que eles estão pedindo o que o Estado tem que fazer diante disso, né? Já que o Estado é a empresa de todos, né? Tudo bem que o povo não tem essa noção, mas né? Aí, vou voltar aqui tá aparecendo, já estou negociando aqui, nem tô percebendo. Peraí, gente. Aí, vamos lá. Qual é a responsabilidade do Estado? Esse senhor preguiçoso, cadê? Cadê meu Word? Lindo, maravilhoso. Vamos lá. Diante dos fatos, sabe-se que o orçamento da União é muito disputado por todo o poder público federal. E, diante disso, pouca verba do orçamento previsto para este ano, 2024, eu estou levando em consideração que eu estou escrevendo e, né, para passar no concurso. Pouca verba foi destinada para o Ministério do Meio Ambiente. Então, você já vê um probleminha aí, né? O Estado tem um papel importante na prevenção e mitigação de desastres ambientais e na responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente. Então, ele tem responsabilidade pelo que o ser humano produz no meio ambiente, ele tem responsabilidade sobre as consequências dos desastres naturais na sociedade. Então, ele é responsável por tudo mesmo. Desta forma, o Estado deve monitorar áreas de risco e populações vulneráveis, identificar fatores de risco e criar planos de defesa civil locais. Eu coloquei uma conclusão grande, gente, só para no intuito de informar vocês mesmo, tá? Porque o texto tem que ter lá ali no máximo 30 linhas, tá? Desta forma, o Estado deve monitorar áreas de riscos e populações vulneráveis, identificar fatores de risco e criar planos de defesa civil locais, como também deve investir em obras de infraestrutura e recuperação de matas ciliares, tornar mais rígidas a legislação ambiental e endurecer mais as penas às empresas que praticarem infrações e crimes ambientais. Né? Isso ninguém quer fazer, né? Ainda mais com o Congresso que a gente tem. Somado a isso, o Estado deve investir em educação ambiental, em toda a esfera nacional, produzindo esclarecimentos na população sobre riscos climáticos e na importância da preservação, do cuidado ao meio ambiente, bem como na conscientização do futuro do planeta dentro do atual contexto. Frisa-se, outro sim, que o Estado não pode se excusar, né, do cumprimento das medidas necessárias à prevenção ou correção dos danos ambientais, alegando a cláusula da reserva do possível. O que é a cláusula da reserva do possível? O Estado ele pode dizer que, por não ter dinheiro no orçamento, ele não pode criar isso, não pode solucionar isso, entendeu? Mas ele está na Constituição que ele não pode usar isso. O STF, na verdade, diz que não pode, que é o poder que interpreta a própria Constituição. Então, somado a isso, o Estado deve investir em educação ambiental, em toda a esfera nacional, produzindo esclarecimentos na população sobre os riscos climáticos, na importância da preservação, do cuidado do meio ambiente, bem como conscientização do futuro do planeta dentro do atual contexto. Isso já tinha dito, mas tudo bem. Frisa-se, outro sim, que o Estado não pode se excusar do cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos danos ambientais, alegando a cláusula da reserva do possível. A Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente da Organização das Nações Unidas determina aos Estados em desenvolvimento, isso mesmo, a obrigação, faltou a obrigação de planejamento integrado para assegurar a compatibilidade entre desenvolvimento, geralmente econômico, e preservação ambiental, princípio 13º. E a questão já foi posta à apreciação do Supremo Tribunal Federal, que julgou incabível a alegação da reserva do possível diante da omissão estatal na implantação de políticas públicas previstas na Constituição Federal. Deixei até um linkzinho aqui da Constituição, caso vocês queiram pesquisar, né?
sempre que a omissão vier a comprometer a eficácia e a integridade dos direitos sociais. Ou seja, o Estado, qualquer governo, qualquer prefeitura que seja, não pode dizer que não tem como criar políticas públicas por falta de dinheiro, se essa falta de dinheiro prejudica direitos básicos, que é ir e vir, estudar, trabalhar, comer, sabe? Coisas básicas que a gente faz todos os dias. Se eles estão dizendo que não tem dinheiro para garantir o básico, o STF já disse que isso é incabível legalmente. Eles não podem. Ou seja, se um governador, um presidente, um prefeito falar que não tem como fazer porque não tem dinheiro, ele pode ser impeachmentado. Ele pode ser afastado mesmo. Porque isso é um crime de responsabilidade. Deve o Estado, portanto, priorizar políticas públicas definidas no contexto constitucional, dentre as quais está a preservação e defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado para gerações presentes e futuras. Artigo 225. Diante disso, os governantes negligentes devem ser responsabilizados por crimes de responsabilidade, uma vez que não cumprem com as competências inerentes aos cargos às quais foram delegados para a população. Esse aqui é meu texto, né, meu pistolinha, mas pistolinha embasado, né? Então, gente, me conta aí o que vocês entenderam de diferente das últimas aulas para essa, o que ficou mais claro, o que ficou mais definido, o que ajudou vocês a perceber, o que a Sebrasp quer, né? Se vocês quiserem, eu mando esse texto aí para vocês, só para vocês terem um norte, né, talvez, né? Conta aí, gente. Não fiquem deprimidos, não pense que aquela música, não pense que a canção está perdida. Vou mandar, então. Eu ia falar do texto do menino lá, do canal lá, depois a gente trabalha isso. Então, entenderam? Pediu para conceituar, conceitua. Mas antes de conceituar, pesquise, busque uma definição, um conceito que seja algo mais elaborado, porque o vocabulário conta muito. A forma como a gente se expressa conta muito. Aí pediu exemplos, dá exemplos, mas você pode trazer ali mais informações do seu repertório, né? Que a qualidade da sua informação conta muito na hora da correção. Mostra que você sabe o que você está falando. E eu acho que é sempre bom, eu falo para todo mundo, gente, se vocês querem argumentar qualquer assunto, vai à Constituição. Eu sei que é um texto longo, mas a partir do momento que você está produzindo um texto, vai lá nessa Bíblia cidadã, procure coisas ali para você usar como argumento. Não tem como, assim, a Constituição sempre será um parâmetro quase universal, né? Em todas as repúblicas, né? Vai ser o parâmetro maior para a gente, né? Então, se tem a Constituição, busca ali a definição das coisas, qual a responsabilidade do Estado, e, sei lá, né? Se possível, converse com alguém que goste de falar sobre isso, para você trazer riqueza para o seu texto. Mais alguma coisa, gente? Mais um desabafo, uma tristeza, um desespero? Vocês estão livres para chorar e se desesperarem. Pode falar, Larissa. Professor, eu queria saber se essa semana a gente tem algum tema para, então, a gente já trabalhar e mandar para o senhor. Ótimo, você está bravo, eu gosto disso. Eu quero trabalhar com vocês no feminicídio. O que vocês acham? Vocês acham Bom tema. Bom tema, está dentro da atualidade, né, também, né? Eu acho o feminicídio, acho que, por exemplo, a descriminalização da maconha é um negócio muito interessante, que é atual. A questão do aborto, que também virou um tema esse ano, são coisas que estão aí, né, que foi para o debate, né? Mas eu acho que o feminicídio, e até a questão ali do comentário lá no começo, já vai trazer para vocês uma diferença da própria banca, né? A banca, às vezes, pede coisas diferentes, né? E vocês vão treinando as diferenças que a banca exige, né? Mas, então, a gente pode começar amanhã, né? E para vocês tá tudo bem começar amanhã já um novo tema?
Tudo bem? Eu estava conversando com o Remerson no início da aula, antes de começar aqui o conteúdo, que, assim, é até desconfortável, mas é uma necessidade. Eu não vou poder dar aula mais aos sábados, por conta da saúde. Né? Eu passei mal no sábado, né? Mas antes de passar mal no sábado, eu tinha passado mal na quinta-feira. Eu tive gastrite, aí tive que cancelar uma aula. E aí eu estou tentando, gente, trabalhar menos, descansar mais, ter vida pessoal e social, porque eu não tenho. Não porque eu não gosto de ter, eu gosto de ter, mas eu também gosto muito de trabalhar, e eu descobri que eu estou viciado em trabalho. Eu adoro trabalhar, eu sou louco, é isso, louco. Só que isso tem me feito mal, eu tenho adoecido, e por conta da saúde mesmo, eu vou ter que diminuir minha carga horária, diminuir o ritmo, e aí a gente vai ter aula nas terças e quartas. Para vocês ficar de boa, assim, terça e quarta, ou vocês querem que eu trabalhe mais? A gente pode trabalhar 1h30, de repente, né? Não sei. Aí fica com vocês. Mas tem que ver a questão do horário também, né? Para a gente não ficar até 9 horas, às vezes, né? Então, terça e quarta, 1 hora mesmo. Eu sempre dou uns minutinhos para a gente comentar sobre a aula, né? Então, se é até 8 horas, eu dou até 8h20 para a gente tirar dúvida, fazer pergunta, e tal, tal, tal. Então, beleza. Então, terça e quarta a gente se encontra. E aos sábados eu vou tentar ir à praia, ir ao cinema, que eu adoro, né? E eu não vou, já tem um tempo. E amanhã a gente trabalha o feminicídio. Eu recomendo a vocês que vocês deem uma lida naqueles documentos que eu mandei para vocês hoje lá no grupo, que tem tipos de argumentos. Aqueles tipos de argumentos, gente, vai ajudar muito vocês quando for produzir, quando for argumentar. Porque eu, por exemplo, eu consigo argumentar e dizer, ó, esse é um tipo de argumento tal, mas não é todo mundo. Então, dá uma olhadinha ali, né? Que tipo de argumento é esse? Porque quando vocês forem ler e pesquisar alguma coisa na internet, vocês já vão sacar o tipo de argumento que a pessoa está usando. Isso é maravilhoso. Então é isso, até amanhã. Amanhã a gente já trabalha um novo tema e vou mandar esse texto para vocês. Se vocês quiserem, eu mando mais coisas. Fique à vontade para me pedir ajuda lá no privado, tá? Minha casa é sua casa, sabe? E é isso, tá, gente? Obrigado aí pela compreensão, né, de sábado, pelas energias, né, as boas energias que vocês mandaram. E é isso. Até amanhã. Boa noite, bom descanso para vocês. E, enfim. Feliz dia do professor, né, gente? Come um chocolatinho aí, não toma um vinho para comemorar. Um abraço aí para vocês. Até amanhã. Tchau aí, todo mundo. Tchau. Deixa eu parar a gravação, gente. Tchau, gente. Parar a gravação.